100 anos de Gonzagão. Eu vou contar para vocês, Deus me dê inspiração, a vida de um brasileiro que foi o rei do Baião, narrando com alegria e com muita poesia 100 anos de Gonzagão. O poeta do sertão, orgulho dos nordestinos, sempre mostrou seu valor desde muito pequenino. Aos 14 já tocava e nos bailes debutava, revelando seu destino. Cantou com muita alegria as belezas do Brasil. Fez canções com João Silva e com Hervé Cordovil. E até Guio de Moraes e outros parceiros mais que todo mundo aplaudiu. Quando um dia decidiu consumar um casamento, chamou Helena das Neves para coroar o momento. Tornou-se pai da Rosinha e também do Gonzaguinha, que herdou o seu talento. Mas um dia bem cinzento, o país todo chorou. Uma voz emudeceu e a sanfona se calou. Em agosto de 89, todo mundo se comove com a morte do cantor. Porém nada se acabou, guardem no seu coração. Enquanto houver asa branca, chapéu de couro e gibão, saudades lá do Exu, Agreste, Mandacaru, vai ter o rei do Baião. Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, o nosso convidado muito especial de hoje é Almir Guzmão, graduado em letras, revisor, escritor, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e autor de 17 obras relacionadas a esse estilo. Almir, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem. Eu fico muito grato ao convite que me foi endereçado. Espero que nós façamos um excelente programa, porque a revista Estar Bem está contribuindo para o bem-estar de todos os brasileiros e, quiçá, de pessoas além mar. Vamos fazer um excelente programa. Almir, olha, dentre todos os estilos, eu gostaria, primeiramente, que você contasse um pouco da sua trajetória e por que a literatura de cordel chamou a sua atenção. Como que ela chegou à sua vida e você resolveu se especializar nesse estilo literário? Olha, eu, desde criança, sempre quis escrever. Eu queria ter um emprego onde eu pudesse escrever o tempo inteiro, 8 horas por dia, 12 horas por dia. E eu quis fazer jornalismo, até comecei a fazer jornalismo. Meu sonho era ser jornalista, ter uma coluna de jornal, ser lido pelas pessoas, mas isso não foi possível. Eu me formei em letras e comecei a trabalhar sendo revisor de editora. Muito bem. Depois eu acabei entrando em agência de propaganda e fui ser publicitário. Eu fui redator durante cerca de 11 anos, redator, revisor. Acabei tendo uma profissão relacionada à escrita, porque o redator de propaganda, a gente brinca que é um escritor de aluguel. Eles pagam, a gente escreve e acaba ficando feliz, porque alguns redatores de propaganda, quando escrevem seus textos, são lidos por milhares de pessoas, né? Nas revistas, nos jornais, nos outdoors, são vistos pelos comerciais que criam, que aparecem na TV e são veiculados no rádio. E com relação à escrita propriamente dita, sempre o redator de propaganda sempre também quis ser escritor, alguns se tornaram poetas. Eu não trabalho mais em propaganda. Quando eu deixei a propaganda, que eu fui ser funcionário público, eu fiz vários cursos, né? Fiz cursos de roteiro de cinema, fiz dramaturgia, escrevi para teatro. Só que eu vim para o Rio de Janeiro em 73. Eu sou pernambucano, vim para o Rio de Janeiro em 73, e no Nordeste eu nunca tive contato direto com literatura de cordel. Em 1980, mais ou menos, eu estava na faculdade de letras e conheci, não na faculdade, né, mas fora da faculdade, um pesquisador de literatura de cordel. Eu, como não tive contato, é incrível dizer isso, eu morei em Recife até 17 anos,
eu não tive contato com literatura de cordel. O único contato que eu tive foi em livro didático, mas uma coisa muito, muito vaga, muito pouca. Um dia eu vi 2 violeiros tocando na feira e só isso. Bom, eu conheci esse pesquisador e fui conhecer a biblioteca dele. Na casa dele tinha uma biblioteca imensa. Ele sabia tudo de literatura de cordel e até chegou a trabalhar na casa de Rui Barbosa, uma instituição que tem aqui no Rio de Janeiro, que é uma instituição que congrega vários tipos de pesquisa, entre elas a literatura de cordel. E eu comecei a gostar muito daquele tipo de literatura e aprender um pouco, porque eu acabei ajudando esse pesquisador chamado Sebastião Nunes Batista a arrumar as estandes e ele tinha um plano de escrever um novo livro em que eu seria colaborador, né? Eu seria um dos pesquisadores. Um dia eu perguntei ao Sebastião Nunes Batista: Sebastião, será que um dia... Eu tinha muito respeito pela literatura de cordel, porque eu não conhecia o formato, eu não sabia como se escrevia. Eu achava que só um escritor do interior do Nordeste poderia escrever literatura de cordel. E ele falou: não, você pode tentar, você começa a aprender as regras e você escreve o seu cordel, não tem o menor problema. Eu acabei tomando coragem e escrevi meu primeiro cordel em 1980. Ninguém aguenta mais a inflação e a carestia. E o cordel começa assim: grande povo do Brasil, terra do meu coração, vou contar para vocês com prazer e precisão sobre o nosso vil metal, o prazer do capital e o fantasma da inflação. Aí eu sigo, e esse foi meu primeiro folheto. Depois eu fui escrevendo outros até chegar ao 17º. Bacana, Almir. E esse estilo de cordel, o estilo da literatura de cordel, ele tem uma característica, você tem que fazer as rimas. Como é que é esse estilo? E se você consegue precisar em que época esse estilo, essa literatura de cordel apareceu no Brasil, se ela foi criada aqui no Brasil ou se ela veio lá da Europa, não sei. Olha só, o ser humano, desde os primórdios, né, desde a época da caverna, ele se reunia ao redor da fogueira e sempre, eu acho que o ser humano é o único animal que ri, que conta histórias. E eles contavam histórias ao redor da caverna, iluminados por uma fogueira, e a história faz parte, as histórias, né, história com faz parte do ser humano. E a poesia também faz parte do ser humano. Quando a poesia surgiu nos primórdios, ela não tinha rima, ela não tinha métrica, ela não tinha nada disso. E o primeiro conhecimento que se tem da literatura, que a gente não pode chamar de cordel, seria uma literatura que era veiculada na Europa, assim, em folhas soltas, porque as pessoas publicavam, às vezes, antes da imprensa, né, publicavam poemas manuscritos ou até comunicados reais, autorizados pelo rei, e colavam nas paredes. Bom, a partir daí, alguns reis da Europa autorizaram que os cegos vendessem suas produções literárias, seus poemas, porque eles não tinham condição de sobrevivência. E nesses tempos, vamos pensar assim, em época medieval, existiam os trovadores, né? Os trovadores eram aqueles que andavam pelas ruas, ganhando o pão de cada dia, fazendo poesia, vendendo o seu peixe, né? Agora, nos primórdios, as primeiras impressões que a gente tem da literatura, da poesia em si, de forma como nós temos hoje, eram as quadras, que as quadras existem até hoje. E eu vou falar depois da quadra e da trova. Mas disse o seguinte: o que se diz por aí é que a literatura de cordel chegou da Europa para o Brasil com as caravelas. Outros pesquisadores discordam dessa versão e dizem não, ele chegou que o Cabral chegou em 1500, século XVI.
Não, foi século XVII, foi século XVIII. Eu acho que isso não tem muita importância. O que tem importância é o seguinte, que ela chegou de forma oral. Então, chegou ao Nordeste, claro, porque Salvador foi a primeira capital. Chegou de forma oral e os poetas falavam seus poemas de forma oral, primordialmente com as quadras. Vamos dar um exemplo de uma quadra. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Que mais? A menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Bom, isso é uma quadra. A quadra era falada com os poetas, nas feiras, nas praças. E aí, uma dessas quadras, aí vamos ver quem foi o inventor do cordel, da literatura de cordel no Brasil, porque a quadra existia em várias partes do mundo. A quadra tem 4 versos de 7 sílabas. Então, vamos falar aqui uma quadra que era muito falada nos primórdios. Vamos lá. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. Um besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. São 4 versos. Silvino Pirauá, que era cantador, ele fez o seguinte: o meu pai tinha um ditado, meu avô tinha um ditado, meu pai dizia também: não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. Um besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. Ele colocou mais 2 versos, criou a cestilha. E ele criou também a deixa, que é o seguinte: a deixa, como ele era improvisador, cantador, violeiro, um violeiro, quando está num desafio com outro, o último verso dele, por exemplo, ele acaba o último verso, se ele acabar em ão, o outro cantador vai ter que acabar o outro verso dele, vai começar em ão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos ver a deixa que o Silvino Pirauá inventou. Aqui é um folheto chamado Vida, Paixão e Morte de Vinícius de Moraes, que eu fiz durante o falecimento dele. A saudade é uma canção de quem foi para nunca mais. Faço agora esse refrão para saudar um bom rapaz. Vou cantar num pranto forte a vida, paixão e morte de Vinícius de Moraes. Tudo que ficou para trás é melhor nem recordar. Então eu pego Moraes e rimo com para trás. É isso que o cantador faz. O cantador está cantando o último verso, a última rima dele, o que está desafiando tem que pegar para continuar. Bom, então esse foi o Silvino Pirauá, foi um dos fundadores. Ele foi contemporâneo de Leandro Gomes de Barros. Quem foi Leandro Gomes de Barros? O Silvino Pirauá já não tinha tanta cultura erudita, tanta cultura formal quanto o Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros é considerado hoje o maior poeta da literatura de cordel. Um dia, um escritor brasileiro, no final eu vou dizer o nome dele, falou assim: o Olavo Bilac não é o príncipe dos poetas brasileiros. O príncipe dos poetas brasileiros é Leandro Gomes de Barros, assinado Carlos Drummond de Andrade. O Leandro Gomes de Barros é tão importante que várias de suas obras foram adaptadas. O próprio Ariano Suassuna fez a obra mais famosa do Suassuna, baseada em 4 folhetos do Leandro Gomes de Barros. Durante muito tempo, o Suassuna não falou isso. Até que o presidente da academia, o Gonçalo Ferreira da Silva, falou: mestre, você tem que falar que suas obras foram baseadas em 4 folhetos de Leandro Gomes de Barros. Aí ele passou a falar que realmente foram baseadas. Para você ver a importância da literatura de cordel. E tem outros autores extremamente importantes, como, vamos lá, João Camelo de Melo Rezende criou um cordel chamado Romance do Pavão Misterioso, em que um homem queria conquistar uma mulher lá na Grécia, mas ele não podia, porque era um amor impossível. O pai não deixava a moça sair do castelo. Então, um engenheiro constrói um pavão misterioso, que é uma espécie de um avião, de um helicóptero. Ele vai, rapta a moça e eles se casam. Olha que história maravilhosa. Hoje todo mundo fala do pavão misterioso, né? Mas foi o maior best-seller do cordel. Romance do Pavão Misterioso. Vamos falar mais de alguém. José Galdino da Silva Duda. A gente estava com 6 versos.
Aliás, 6 versos não. 6 versos, estava com a cestilha. José Galdino da Silva Duda colocou mais um verso e criou a septilha. E depois, outros autores criaram a 10ª. A gente raramente trabalha em quadra, né? Só nos desafios. Por exemplo, um cantador, um embolador de coco está desafiando o outro, eles trabalham com quadra, que é mais fácil. Mesmo porque eles vão improvisando, vão vendo se a pessoa que está olhando é feia, se é bonita, se está com blusa rosa, se está com mini saia, e vão rimando. Trabalhar com quadra é importante. A gente tem a quadra, depois foi criada a sextilha, a septilha, a 8ª e a 10ª, que é uma estrofe com 10 sílabas. E um poeta italiano criou a estrofe de 12 versos. Nossa. Se vocês quiserem, tem uma tradução do italiano para o português. Se vocês quiserem, eu posso até falar. Ele se chama Jaime Pedro Martello, o nome desse italiano. Deve ser Jaime Pedro Martello. Posso falar? Mas olha, e aqui no Brasil, essa estrofe com 12 versos se chama martelo agalopado, porque parece que a pessoa está galopando. Nossa. Eu vou falar o poema que mas é machista. Eu não tenho nada com isso. Porque naquele tempo não foi existia. Você que escreveu, né? Não, foi o Jaime Pedro Martello. Vamos lá. A culpa é dele. Vamos lá. Visitando Deus a Adão no paraíso, achou-o triste por viver no abandono. Fê-lo dormir logo um pesado sono e lhe arrancou uma costela de improviso. Estando fresca, ficou Deus indeciso e a pôs do céu para secar um momento. Mas por causa talvez do esquecimento, chegou um cachorro e a carregou. Nessa hora, furioso, Deus ficou com a grande ousadia do animal que lhe furtara o bom material feito para a construção da mulher. Estou certo, acredite quem quiser, eu não sou mentiroso nem vilão. Nessa hora, correu Deus atrás do cão e, não podendo alcançar-lhe e dar-lhe cabo, cortou-lhe simplesmente meio rabo. E enquanto Adão estava nas trevas, Deus pegou o rabo do cão e fez a Eva. Aí surgiu o martelo galopado. 12 versos. Então a coisa vai. Hoje em dia, agora, os poetas de cordel, antigamente, predominantemente, eles eram pessoas sem muita escolaridade formal. Mas hoje todos fazem cordel, né? Pessoas com curso superior, não tem o menor problema. Qualquer pessoa pode fazer cordel. Agora, e tem outra coisa. O cordel tem princípios básicos. Você não pode fazer um cordel sem esses 3 fundamentos. Rima, tem que ter rima sempre, métrica. Se você começa a fazer um verso de 7 sílabas, ele tem que ter 7 sílabas. E oração, ele tem que contar uma história, porque o cordel é uma poesia narrativa. Ele sempre vai narrar alguma coisa. É mais ou menos isso. Muito bacana, Almir. E você pode falar um pouquinho sobre o valor social que a literatura de cordel agrega? Olha, a literatura de cordel, nos tempos em que o Brasil não tinha rádio, televisão, principalmente no interior do Brasil, no Nordeste, por exemplo, onde predominou muito esse tipo de literatura, ele era chamado do Jornal do Sertão, porque as notícias eram veiculadas pelo cordel. As pessoas que tinham, os poetas que tinham suas gráficas, suas tipografias rudimentares, e quando acontecia um grande fato que abalava o mundo, eles escreviam um folheto em 24 horas, publicavam, e aquilo servia para a orientação das pessoas. Por exemplo, quando o Getúlio Vargas morreu, o jornal mal chegava ao sertão do Brasil. Alguns moradores do interior diziam assim: não adianta o jornal falar que o Getúlio morreu, eu só acredito quando for publicado em cordel. O cordel hoje em dia, por exemplo, ele pode servir. Eu há pouco tempo, aqui na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a gente faz cordéis coletivos. E um amigo estava falando, poxa, a ecologia é tão importante,
a reciclagem é tão importante. Então eu fiz o seguinte, eu chamei acho que 12 poetas e a gente fez o Cordel da Reciclagem, que fala sobre a reciclagem de produtos, que eu acho que é fundamental, o mundo precisa de reciclagem. Tem um poeta no Ceará que fez um poema sobre a Lei Maria da Penha. Esse poema foi impresso pelo governo do estado e hoje esse poema está rodando o mundo inteiro, porque é importantíssimo, né? A poesia de cordel tem uma função social muito importante. Quer dizer, teve mais, mas hoje também tem. Na época, ela não foi apenas o Jornal do Sertão. Ela ensinou muita gente a ler, porque as pessoas naquela época não tinham escola, não tinham acesso à escola. E ele alfabetizou muitas pessoas. Porque é o seguinte, o folheto de cordel no interior, ele era lido por uma pessoa alfabetizada para muitas pessoas que não sabiam ler. Então ele servia como para uma integração social entre as pessoas. As pessoas gostavam, acabavam se interessando, querendo aprender a ler para contar suas histórias, né? Infelizmente o analfabetismo ainda existe. Mas a literatura de cordel tem sua função social, porque alguns poetas também escrevem sobre as demandas da sociedade, entendeu? Eles estão muito mais do que antes, porque o cordel hoje, com os meios de comunicação, você fala na televisão, você fala no rádio, você faz uma entrevista e sua obra é vista por uma quantidade de pessoas muito maior. Com certeza. Entendi. Em síntese. E, Almir, você comentou da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, né? Você comentou agora. Conta um pouquinho da história da academia e qual a situação atual, como é que... Porque é aí no Rio de Janeiro, né? A academia está localizada aí. Então, conta um pouquinho da história, como ela surgiu e como que ela está agora, assim, a situação atual. O que acontece é o seguinte, quando chegou ao Rio de Janeiro, o Gonçalo Ferreira da Silva, que é o fundador da academia, hoje ele tem 85 anos, ele chegou menino para o Rio de Janeiro, como muitos nordestinos, né? O retirante, que a gente chama de retirante. Eu também sou retirante. Ele chegou aqui muito jovem, com 14 anos, e ele foi criado com muita dificuldade. Depois ele aprendeu ele aprendeu a fazer cordel em casa, porque na casa dele vários poetas famosos frequentavam. E ele já aprendeu a fazer improviso quando criança. Quando chegou ao Rio, depois que ele se alfabetizou, ele começou a ter contato com escritores muito famosos e teve vontade de lançar suas obras. Aqui no Rio existe uma feira chamada Feira de São Cristóvão, onde desde a década de 40 ou 50, não sei muito bem, os nordestinos que chegavam iam para a Feira de São Cristóvão porque era uma espécie de um terminal rodoviário. Mas o pouco de artigos nordestinos que eles traziam, eles botavam no chão e vendiam. Aquilo ali foi se tornando um local de encontro de todos os nordestinos. E no final se tornou uma feira. Hoje a Feira de São Cristóvão já não está mais na rua, ela está coberta, tem um pavilhão, está muito bem estruturada. Mas naquela época, o Gonçalo, que se casou com a esposa dele, que a gente chama de Madrinha Mena, começaram a vender folheto na feira. Só que ele via as condições precárias dos poetas, dos cantadores, cantando naquele sol inclemente, tendo que enfrentar caixas de som de música que não era música nordestina. E ele pensou, poxa, se um dia eu criasse uma academia nos moldes da Academia Brasileira de Letras, para congregar essas pessoas, para que elas se reunissem, isso foi em 1988. No princípio, não tinha sede, claro. Ele teve apoio de alguns intelectuais e criou a academia com 40 cadeiras, né? Cada cadeira tem um patrono, e o tempo foi passando,
vários poetas famosos participaram da academia, e hoje a academia tem 40 poetas, tem uma sede que foi doada em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, em condições precárias, a sede está, lógico, porque ela não tem nenhuma verba federal, ela depende exclusivamente da anuidade dos 40 poetas, né? Eles pagam uma anuidade e com aquilo a academia tem que pagar suas despesas, mas nem sempre é suficiente. A gente vai trabalhando em prol da cultura, mas com bastante precariedade. E vocês fizeram uma campanha, né, para poder arrecadar recursos, isso, né? Porque hoje em dia existem as vaquinhas virtuais, né? A gente criou uma campanha para ser veiculada numa dessas vaquinhas virtuais. Fizemos um filme que ficou muito bonito, mas como a gente depende da colaboração de voluntários, apareceram 2 voluntárias que disseram que iam colocar a campanha no ar, mas não colocaram, o tempo passou e a gente estava querendo captar R$60 mil para fazer obras, porque a academia está com problemas de infiltração, de instalação elétrica precária. A gente não conseguiu fazer essa campanha. Hoje estamos nesse pé quebrado, né? Porque um verso, quando ele não tem aquele número de sílabas, ele está com o pé quebrado. E você tem alguma chave Pix, algum contato que a gente possa... Que nós somos 2 voluntárias que vamos aqui te ajudar a contribuir ao vivo aqui. Se você tiver alguma chave Pix, alguma informação para a gente poder colocar na legenda aqui, para o ouvinte, espectador da Starbem que estiver nos ouvindo, assistindo, quiser, né, participar, vai ser muito bem-vindo, né? Sim, a academia tem uma conta na Caixa Econômica Federal, mas para você ver como as coisas são precárias, a gente tem um tesoureiro que mora em São Paulo e a nossa comunicação com ele também é precária. Mas eu posso deixar. Não, a gente se fala de vez em quando, mas ele administra a conta, assim, pela internet. Mas eu posso deixar depois aqui um Pix porque o nosso presidente está com 85 anos e está cego, ele está sendo auxiliado pelo filho, né? Que é o curador, o filho do Gonçalo Ferreira da Silva, o Marlos. Ele atualmente está organizando as obras. A academia tem cerca de 13 mil volumes entre cordéis e livros. É uma biblioteca de respeito, de responsabilidade, de responsa, como a gente diz aqui no Rio. Sim. E ela é robusta, essa biblioteca. E com a situação do Gonçalo Ferreira da Silva, o Marlos, que é o filho dele, que pretende ser um dia o presidente, ele está dirigindo praticamente a academia sozinho, né? Ele está trabalhando muito, 24 horas por dia, para que se mantenha a administração da academia, que não é uma coisa fácil. Não é fácil, com certeza, não. E nosso tempo está terminando. Eu queria que você, baseado em todo esse teu conhecimento na literatura de cordel, que você desse o seu aconselhamento para o ouvinte espectador, até uma dica para o nosso ouvinte espectador que gostaria de começar a escrever nesse estilo literário, que você desse as suas considerações finais para esse episódio de hoje. Eu acho muito bom que os jovens, ou não jovens, ou jovens há mais tempo, se interessem pela literatura de uma forma geral. Eu fui um estudante de literatura e eu me encantei muito com o modernismo, que ele tem um verso livre, né? Agora, que é muito bonito também. No cordel, a gente tem as regras fixas, você não pode fazer o verso livre. E hoje em dia, com a internet, alguém que queira aprender a fazer literatura de cordel pode acessar a internet, porque existem oficinas, algumas gratuitas. Você vai lá e vai treinando. Começa com a quadra, depois você vai para a cestilha, vai para a septilha e vai desenvolvendo suas habilidades, né? Como diria um grande escritor, eu acho que foi o Neruda, ele falou assim: escrever é fácil, você começa com maiúscula e termina com ponto. No meio, você coloca ideias.
Então é mais ou menos assim. Ai, muito bem, Almir. Olha, nós agradecemos demais a tua participação na revista Estar Bem. E eu queria comentar uma coisa com o nosso ouvinte espectador, que eu sei que você é um estudioso assim, você está sempre estudando, está sempre se informando, sempre buscando coisas novas. E eu sei que a história do Brasil é um tema que te interessa demais, né? E eu queria te fazer um convite aqui no ar, espero que você aceite para não passar vergonha. Eu queria convidar você para voltar aqui na revista Estar Bem, para falar sobre a independência do Brasil, que eu sei que é um tema que você gosta muito, e você, inclusive, lançou uma literatura de cordel com esse tema, não é isso? É verdade. O Brasil vai fazer 200 anos de independência, dia 7 de setembro de 2022. Nós estamos em 2022. Isso. E como os assuntos relacionados à história do Brasil me interessam muito, eu fico muito fascinado, eu acabei pesquisando, eu li um livro do Laurentino Gomes chamado 1822, eu vi muitas lives e estou muito satisfeito por ter aprendido um pouco mais da história do Brasil. Eu acabei escrevendo um folheto que se chama Brasil 200 anos de independência. Vamos comemorar, gente, é muito importante. Com certeza. Eu aceito, com certeza. Aceita, que bom. Ainda bem, obrigada. E aí nós vamos estar lançando esse episódio com o Almir Guzmão para falar sobre a independência do Brasil e sobre essa obra que ele lançou no dia 7 de setembro de 2022, ok? Que é uma quarta-feira. Que vai ser uma quarta-feira, meio-dia, que é o horário que a gente costuma publicar os episódios novos da revista Estar Bem. Bom, eu só tenho que agradecer, né, mais do que uma vez, né, por esse episódio e para o próximo que virá, pela tua participação, e esperamos então você na próxima oportunidade. Tá bom? Tá bom. Eu me despeço aqui dos telespectadores, dos ouvintes da Estar Bem, e espero reencontrá-los em breve. Com certeza. E lembrando a você, ouvinte espectador da revista Estar Bem, que você vai encontrar o contato do Almir Guzmão no nosso site, revistaestarbem.com.br, onde você encontra várias informações complementares e o contato de todos os nossos convidados. Você pode interagir conosco também, participar, mandando sugestão de pauta, suas críticas ou sugestões por intermédio das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. E é claro que você também tem o nosso canal do YouTube da revista Estar Bem, que caso você ainda não tenha se inscrito, por favor, se inscreva e convide os seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. E por hoje ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Almir. Obrigada, Selma. E até nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, Almir. Tchau, tchau. Tchau, Selma. Tchau para todos.